Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, primeiramente queremos que o Senhor seja glorificado com mais essa meditação da sua palavra. O texto para nossa meditação de hoje está em Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30, que nos diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que palavra maravilhosa! A primeira atitude que temos ao nos depararmos, ao ler esse texto, é nos perguntar: como, Senhor, que as coisas desagradáveis, como doenças, assaltos, guerras, traições, a perda de um ente querido, como isso vai cooperar para o meu bem? Queridos, quando tivermos qualquer tipo de dúvida, nesse ou qualquer outro versículo similar, o que temos que fazer de imediato é nos lembrar que quem está falando isso é Deus. E o Senhor Deus é fiel. E como nos vai dizer Números 23, 19, Ele não é homem para que minta. Se Deus está dizendo que é assim, é porque de fato é. As coisas boas ou ruins cooperam para o nosso bem. Mas vamos rapidamente detalhar melhor algumas partes desse texto. A primeira pergunta que deve ser feita é: esse texto afirma que todas as coisas cooperam para o bem de quem? O bem de qualquer pessoa? O versículo 28 diz que não. Só cooperam para o bem dos crentes. Essa bênção é só para aqueles que amam a Deus. A segunda observação a ser feita é que, se observarmos o versículo 29 e 30, esse traz a explicação do versículo 28, mostrando que se trata, na verdade, de um plano da graça soberana e salvadora de Deus para cada um de nós. E esse plano é de nos levar à glorificação com Cristo. Isso é maravilhoso. O terceiro ponto, observa-se também que os verbos dos versículos 29 e 30 estão todos no passado. Ele fala que nos predestinou, que nos chamou, e aos que chamou, ele justificou, e aos que justificou, esse também ele já glorificou. Então significa que tratam-se de decisões já determinadas e já concretizadas por Deus, ou seja, todo aquele que ama Deus e é envolvido com sua obra, já tem esses fatos concretizados na sua vida, e isso é maravilhoso. O texto no versículo 29 nos diz que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo e, agindo dentro da sua inquestionável soberania, Ele nos predestinou, ou seja, Ele nos destinou previamente para alguma coisa. E que coisa é essa? E o versículo esclarece que é para a salvação, para tomarmos parte na família dos santos, para sermos membros do seu reino, para sermos glorificados, ou seja, para sermos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Para isso fomos predestinados. O apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, versículo de 2 a 4, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por provações, sabendo que essas provações, uma vez confirmada a vossa fé, produzirá perseverança. E essa perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ora, só uma pessoa é perfeita e íntegra, o Senhor Jesus. Assim sendo,
Esse texto com o versículo 29 está nos dizendo que fomos predestinados para sermos parecidos com Jesus, cópias de Jesus. Assim entendemos que o primeiro propósito de Deus para cada um de nós, conforme mencionado na Bíblia e em outras passagens, é que sejamos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Isso é conseguido também em meio às lutas, às provações, às tribulações da vida. Assim devemos seguir em frente, nos percalços, nas tribulações, nas aflições, nos animando no fato de que a nossa glorificação já foi determinada. Ou seja, temos a plena certeza de que teremos uma vida eterna com Cristo em um corpo glorificado igual ao corpo do nosso Senhor. Tem bênção maior que essa? Que bênção maravilhosa! Espero que essa mensagem anime o seu coração, te traga paz e que o Senhor te abençoe. Amém.